Em 2020, em um período difícil, com minha filha recém-nascida, decidi sair de São Paulo em busca de um ambiente mais agradável, próximo à natureza. Peguei minha esposa, a criança e nossos pertences. Colocamos tudo no carro e fomos para uma chácara que pertenceu aos meus avós, localizada a cerca de 10 quilômetros da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Era uma área rural, com um vizinho mais próximo, a aproximadamente 800 a 1.000 metros de distância. Nos primeiros dias, chegamos, fizemos compras, organizamos a casa e nos instalamos. O lugar era tranquilo e agradável, bem diferente da agitação de São Paulo. Porém, na terceira noite, algo estranho aconteceu. Os cachorros começaram a latir, gritar, chorar e grunhir. Por quase 1 hora, tentei observar, mas não vi nada. Depois de um tempo, eles pararam. Apesar da tensão, acabei dormindo e acordei normalmente no dia seguinte. Mesmo sem ter visto nada, fiquei receoso, pois era a primeira vez que passava por aquilo e não sabia se já acontecia antes ou se era algo novo. Ainda assim, tudo seguiu tranquilo. Durante o dia mexi na horta. Jantamos à noite. A bebê estava bem e fomos dormir novamente. Por volta das 2 da manhã, os cães começaram a latir outra vez. Pareciam estar no mesmo local, no fundo do sítio. Levantei da cama e fui até uma janela, no corredor do andar superior do sobrado, de onde era possível observar o fundo da propriedade. Com a lua clara, a única coisa que consegui ver foram os cachorros avançando contra algo dentro do mato. Eles pareciam muito nervosos, demonstrando raiva, mas também medo. Mais uma vez, após cerca de 1 hora, tudo se acalmou. Voltei para a cama preocupado, mas ao mesmo tempo aliviado por ter aquela patrulha noturna atenta a qualquer movimento. Na manhã seguinte, fomos para a piscina, brincamos um pouco com a bebê e depois seguimos para a horta buscar algumas verduras para o almoço. Enquanto minha esposa organizava e mexia na terra, resolvi ir até o fundo do sítio para observar o mato. Ao chegar ao alambrado, percebi que atrás de um arbusto havia um trecho arrebentado, com cerca de 1 metro de altura, com 1 ou 2 gomos danificados. Como não sabia há quanto tempo aquilo estava assim, não me preocupei muito naquele momento. Ainda assim, chamei minha esposa para irmos até a cidade comprar materiais para fazer o reparo. Quando retornamos, no final da tarde, fui direto fechar o buraco. Ao cair da noite, ficamos assistindo TV até mais tarde. A bebê já havia dormido, então aproveitamos para relaxar um pouco. Criança pequena exige muita atenção, mas é gratificante. Fomos dormir por volta da meia-noite e estranhamente tudo estava calmo. Parecia que seria uma noite tranquila, porém, por volta das 2 ou 2h15 da manhã, a bebê começou a chorar. Minha esposa pegou para amamentar, mas ela não se acalmava. Durante esse choro incessante, ouvimos um barulho muito forte, como um estalo, parecido com madeira quebrando. Tentamos identificar de onde vinha, mas não conseguimos. O choro era muito alto e, por incrível que pareça, naquela noite, os cachorros não latiram. Depois de cerca de 1h30, por volta das 3h30 da manhã, a bebê finalmente dormiu e nós também. Naquela manhã, tomamos café e logo fomos para a horta, enquanto o sol ainda estava ameno. Caminhando pelo terreno, resolvi verificar a cerca novamente. Ao me aproximar do local que havia consertado, olhando para o chão, me deparei com uma pegada enorme, semelhante à de um cachorro gigante, como um dog alemão. Imediatamente olhei para a cerca e o que vi me deixou arrepiado. Havia um buraco muito maior. Voltei correndo para casa, peguei as ferramentas e fui reparar o estrago. Como não tinha ideia de que tipo de animal poderia ter passado por ali, minha maior preocupação era que ele voltasse. Arrumei a cerca e seguimos a rotina normalmente.
O dia transcorreu sem problemas. Quando o sol começou a se pôr, já nos recolhemos, como era de costume. Fechávamos tudo, pois não tínhamos muita segurança e nos sentíamos vulneráveis na chácara. Jantamos, a bebê dormiu, assistimos a um filme e fomos dormir. Por volta das 2:30 da manhã, acordamos com a bebê chorando novamente, como se estivesse sentindo dor. Começamos a verificar febre, barriga, se havia algo no berço, mas nada parecia explicar o choro. Foi então que ouvimos um barulho muito forte no andar debaixo do sobrado, como se alguém tivesse dado uma pancada na porta ou na janela. Minha esposa já amamentava nossa filha, que com muito custo conseguiu se acalmar um pouco. Com a casa toda no escuro, fui até o corredor para tentar identificar de onde vinha o barulho. A casa era bem fechada, com portas e janelas de madeira maciça, grossas, e trancas reforçadas. Até então, não me preocupava tanto com a possibilidade de alguém arrombar a casa, pois ainda havia uma porta interna na escada que dava acesso ao segundo andar. Olhei discretamente pela janela, tentando identificar se era um gato, um cachorro ou até mesmo uma onça. Foi quando ouvi outra pancada muito forte, seguida de mais uma. Dessa vez, percebi que vinha da porta ou da janela da cozinha, logo abaixo de onde eu estava. Naquele momento, tive certeza de que se tratava de uma tentativa de invasão. Alguém tentava arrombar a porta ou a janela. Não conseguia ver por causa da varanda, mas as pancadas continuavam. Voltei ao quarto, peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei que havia alguém tentando arrombar a casa onde eu estava com minha esposa e minha filha e passei a localização. O que nos restava era esperar. Enquanto observava pela janela, minha filha começou a chorar novamente. Desta vez, de uma forma completamente diferente de tudo o que havíamos visto em seus 2 meses de vida. Tentamos ficar em silêncio, imaginando que talvez levassem o carro e fossem embora, percebendo que o choro era muito estridente. Sugeri à minha esposa que nos escondêssemos no sótão de um dos quartos, onde brincávamos quando crianças. Ela embrulhou nossa filha em um cobertor e fomos rapidamente para lá. O sótão era muito discreto. Apenas quem conhecia a casa sabia de sua existência. Foi até difícil abri-lo. Precisei improvisar com um móvel para levantar a tampa e baixar a escada. As investidas continuavam sem cessar. Em um momento de maior silêncio, entre uma pancada e outra, ouvi algo estranho. Uma respiração pesada, misturada com um grunhido ofegante e o som de algo farejando. Minha curiosidade foi maior que o medo. Fui até a janela acima da cozinha com cuidado, pois, se fosse alguém, poderia até atirar. Foi então que vi algo que mudou minha vida para sempre. Meu coração parou. Congelei. Um ser saía lentamente da área externa, andando de costas e olhando para cima, como se soubesse que eu estava ali. Era um lobisomem, andando sobre 2 pernas, todo peludo, com olhos amarelos, horripilantes. Sua boca era enorme, com presas para fora, e sua respiração era forte. Ele continuava olhando para a janela onde eu estava. Não sabia se ele me via ou se apenas avaliava uma forma de entrar. Nesse momento, ouvi o choro da minha filha, e ele também. A criatura se enfureceu e se lançou contra a porta novamente, 2 ou 3 vezes. Quando a bebê chorava, ele parecia ficar ainda mais agressivo, como se fosse um estímulo. Foi quando entendi, ele estava atrás da minha filha, assim como nas histórias que ouvimos sobre criaturas que vêm buscar recém-nascidos. Ele começou a circular a casa, 1, 2, 3 voltas, como se procurasse outra entrada. Sem pensar 2 vezes, subi devagar até o sótão. Fechei o alçapão, que tinha 2 trancas enormes, e pedi apenas que ficássemos o mais silenciosos possível. Depois de cerca de 2 horas,
por volta das 5h45 da manhã, ouvi a polícia chegar. Meu telefone tocou. Disseram que estava tudo bem e que não havia mais ninguém no local. Ao descer, os policiais explicaram que tiveram um atraso porque um vizinho relatou ter visto um homem na propriedade. Poderia ser o mesmo que tentou entrar aqui. Verificaram tudo e, à luz do dia, vimos que a cerca havia sido arrombada. Eles disseram que o invasor havia feito aquilo. Concordei. Afinal, como explicar o que realmente aconteceu? Arrumamos nossas coisas e fomos para um hotel na cidade. No dia seguinte, voltamos para São Paulo. O que vi naquela noite mudou para sempre a forma como vejo o mundo. Nunca contei isso para minha esposa. Talvez nunca conte. Não sei se ela acreditaria. Só sei que tivemos sorte. A casa parecia preparada para aquilo, o que me fez pensar. Talvez minha família já soubesse. Obrigado por chegar até aqui. Eu sou B e K. Essa história aconteceu com meu primo. Ele me contou quando falei que iria passar alguns dias na chácara. E ao perceber que eu já havia vivido algo estranho, se sentiu à vontade para me alertar. Não vá para aquele local. É assombrado. Deixe seu like, comente e até mais.